Olá, queridos. Como vão? Espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo. Então, agora a gente vai ter mais uma aula, né? Nossa primeira aula de língua portuguesa, né? Nesse momento. Então, o que eu preciso que vocês estejam, né? Preciso que vocês estejam com caderno, lápis, borracha, tá? Que a gente vai precisar copiar algumas coisas e principalmente bem atentos, ok? Então, esperar um pouquinho vocês pegarem o material, o caderno para poder anotar. Enquanto isso, eu vou dividindo aqui a tela calmamente. Com vocês. Agora já vai dar para ver aqui PowerPoint, né? O que a gente vai ver hoje? Qual vai ser o nosso tema da nossa aula de língua portuguesa? Vai ser o período composto por coordenação, tá? Ok? Já deu tempo de pegar o material? Então, esse é o título da nossa aula de hoje. Período composto por coordenação, ok? Depois de cada slide, eu vou dar uma paradinha, vou ficar um pouquinho sem falar, para você poder ter tempo de apertar a pausa e copiar no seu caderno, tá? Não precisa ficar aflito, que essa aula vai ser bem devagar, bem calma, bem tranquila, para a gente poder pegar tudo, tá? Então, aqui, primeiro, vou chegar mais um pouquinho para cá. Primeiro slide que a gente está vendo, eu coloquei ele como título, frase, oração e período. Então, qual é a diferença, né? Primeiramente, entre uma frase e uma oração. Eu coloquei ali, a frase é de natureza nominal. O que é isso? Basicamente, ser de natureza nominal quer dizer que não tem verbo, né? Então, a frase é composta de nome. Então, a frase é de natureza nominal, ou seja, há ausência de verbo. Então, são enunciados, né? Mesmo sem verbo. O que é enunciado? Aquilo que eu digo, né? Então, eu digo a frase, eu expresso a frase, eu uso a frase para expressar a minha ideia, o meu sentimento, como uma forma de comunicação. Só que na frase eu não tenho o verbo. Mas mesmo não tendo o verbo, a frase é um enunciado repleto de sentido. Ah, Cristiane, qual exemplo então de frase? Então eu coloquei ali, socorro. Socorro é uma frase, né? Você vê que socorro não é verbo. Por que é um enunciado repleto de sentido? Porque se eu chegar para você e gritar socorro, você entende plenamente que eu estou em perigo, né? Então eu consigo dar sentido à minha comunicação. Então, por isso a frase, apesar de ela não ter verbo, ela é repleta de sentido. Outro exemplo de frase, quando eu digo fogo, é um exemplo de frase. Eu não tenho verbo quando eu grito fogo, mas você entende o que eu quero dizer, né? Se eu gritar fogo, você entende que está tendo um incêndio, que eu estou em perigo e você, lógico, né? Como um aluno querido, vai vir me salvar, né? Outro exemplo de frase. Bom dia, né? Uma frase repleta de sentido porque é um cumprimento. Outro exemplo de frase, se eu chego e digo, ai, que calor. Que calor é uma frase. Não tem verbo, mas é um enunciado repleto de sentido, ok? E a oração?
A oração também é um enunciado repleto de sentido. Porém, qual é a diferença? Na oração eu vou ter o verbo, ok? Então, quando eu digo socorro, não tem verbo, é uma frase, mas é repleta de sentido. Agora, se eu disser estou em perigo, eu tenho o verbo estou. Então, aí eu vou ter uma oração, tá? Se eu grito fogo, você entende o que eu quero dizer e vai vir aqui me salvar do incêndio. Mas não tem verbo, é só uma frase. Agora, se eu disser a minha casa pegou fogo, aí eu vou ter o verbo pegou. Aí não vai ser mais uma frase, vai ser uma oração, ok? Então, essa é a diferença que a gramática mostra pra gente. A frase é um enunciado que não tem verbo. A oração é um enunciado que tem verbo. Então, o que vai fazer a diferença entre a frase e a oração é a ausência do verbo na frase e a presença do verbo na oração, ok? Até aqui? Espero que sim, né? Então, ali onde tem a oração, vou passar com o mouse para você ver. Eu coloquei aqui entre aspas, tá vendo? Essa é uma definição de oração. Ela começa aqui, onde tem aspas, e termina aqui. De quem é essa definição? É minha? Não. É desse gramático aqui, do professor Evanildo Bechara, tá? Da onde é que eu tirei essa definição? Vou pegar para vocês. Vai todo mundo ver que eu não tenho esse monte de livro aqui à toa. Tirei dessa gramática aqui, tá? A gramática escolar da língua portuguesa, tá? Então, nessa gramática, o professor Evanildo Bechara, que é um professor da UERJ, emérito da UERJ, ele é bem velhinho, mas ele está vivo lá. O que ele diz que é a oração para a gente? Então, a oração constitui o centro de atenção da gramática, por se tratar de uma unidade onde se relacionam sintaticamente seus termos constituintes. Então, o que é isso? Ele está dizendo que a oração é o centro da gramática, né? Então, ele está dizendo que a gente não vai estudar a frase, a gente vai estudar a oração, né? A oração é o que interessa para a gente. Por quê? Porque ela é a unidade, né? Quando a gente fala, a gente se comunica, quando a gente escreve através de orações. Então, ela é a unidade onde se relacionam sintaticamente os seus termos constituintes. Então, dentro da oração é que a gente vai ter as funções sintáticas. Vai ter o sujeito, vai ter o predicado, dentro do predicado vai ter o objeto, né? Pode ter um verbo de ligação e ter um predicativo, vão ter os adjuntos. Então, a oração ela é mais importante, é ela que a gente estuda, porque é dentro dela que a gente tem a sintaxe, tem as funções sintáticas dos termos constituintes, ok? Então, eu posso escrever usando uma oração ou eu posso escrever usando várias orações. Como é que eu sei que eu tenho uma oração? Como é que eu sei que eu tenho mais de uma oração? Pela quantidade de verbos, tá? Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tiver mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Então, se eu disser assim, o prédio pegou fogo, quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho um verbo, né? Apareceu um verbo, isso quer dizer que o prédio pegou fogo é uma oração, não é uma frase, né? E como eu só tenho um verbo, quer dizer que eu tenho
somente uma oração, ok? Então, vou dar aqui um tempinho da pausa para você copiar no seu caderno, tirar foto, copiar depois. Dá um tempinho para você apertar aí a sua pausa. Ok? Vamos voltar então para o nosso próximo slide. Ali eu coloquei para vocês de novo aquela oração que estava no slide anterior. O prédio pegou fogo. E aqui embaixo eu coloquei mais uma, de verde. Chamaram os bombeiros. Tá vendo? Então, aqui eu tenho um verbo, então eu tenho uma oração. O prédio pegou fogo é uma oração. Aqui embaixo, chamaram os bombeiros. Chamaram também é um verbo, não tenho nenhum outro verbo aqui, só esse. Então, eu também tenho uma oração. Então, o prédio pegou fogo é uma oração, chamaram os bombeiros é outra oração, ok? Se eu junto as duas, ó, aqui embaixo, o prédio pegou fogo e chamaram os bombeiros. Percebeu? Eu juntei as duas orações. O que eu usei para juntar as duas orações? Coloquei aqui de vermelhinho para você. Eu usei uma conjunção, tá? Uma conjunção coordenada, que era aquelas conjunções que a gente estava vendo antes de ficarmos paralisados pela quarentena. Então, ó, aqui a conjunção, o que ela está fazendo aqui? Ela está unindo essa oração de azul a essa oração de verde. Então, esse é o papel da conjunção, daquelas conjunções coordenadas que a gente viu. Elas existem para isso. Esse é o papel delas, unir duas orações. Então, nesse caso aqui, o prédio pegou fogo e chamaram os bombeiros. Eu tenho duas orações. Então, eu tenho um período. O que é o período? O período é o conjunto de orações. Como é que eu sei quantas orações tem? Pela quantidade de verbos, tá? Aqui o prédio pegou fogo, eu só tenho um verbo, então eu tenho uma oração. Chamaram os bombeiros, eu só tenho um verbo, então eu só tenho uma oração. Aqui embaixo eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo pegou aqui, tá vendo? Tá marcadinho aqui com o mouse. E tem o verbo chamaram aqui. Então, eu tenho duas orações. Então, eu tenho um período, que é um conjunto de orações. Ok? Então, algumas gramáticas reconhecem a existência do período simples e do período composto. O que eles chamam de período simples? Quando eu tenho uma oração só, como é esse caso aqui e esse aqui embaixo. O que eles chamam de período composto? Quando eu tenho mais de uma oração. É esse aqui embaixo, tá? E a conjunção, o que ela faz? Ela une as orações, tá? O que a gente também observa de importante nessas orações aqui? O prédio pegou fogo, tá? O prédio pegou fogo é uma oração independente. O que eu quero dizer com oração independente? É aquela independente sintaticamente, né? Vamos falar de maneira completa.
ela é independente sintaticamente porque ela tem o sujeito, ela tem o verbo, ela tem o complemento, ela não precisa de outra oração que complete alguma função sintática que esteja faltando nela. Ela é inteirinha, ela já tem o sujeito, já tem o verbo, já tem o complementozinho dela. A mesma coisa acontece com a oração de baixo. Chamaram os bombeiros. Tem o sujeito aqui, ó, ele é indeterminado, mas a gente já aprendeu o que é um sujeito indeterminado. Então, a função sintática aqui, desculpa, a função sintática aqui do sujeito não sumiu, né? Sujeito indeterminado. Depois do sujeito indeterminado, eu tenho quem? O verbo. E depois do verbo, eu tenho o complemento do verbo, que é os bombeiros. Então, ela é uma oração completa sintaticamente, né? Não tem nenhum termo sintático dela faltando. Então, por isso eu digo que elas são duas orações independentes. Quando eu tenho duas orações independentes formando um período, eu digo que eu tenho um período de orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações independentes sintaticamente, ok? Então, antes da gente passar para o próximo slide, vou dar um tempinho, 2 segundinhos para você dar a sua pausa, copiar isso no seu caderno. Tá? Vamos então passar para o próximo. Aqui, ó. Coloquei mais um exemplo diferente, né? De frase, oração e período. Vamos ver aqui primeiro o que está de azul. Eles foram à praia ontem. Tem verbo? Tem ou não tem? Tem, né, gente? Tem o verbo aqui, o foram. É o verbo ir. Como tem verbo, isso daqui não é uma frase. Isso daqui vai ser uma oração, porque tem verbo. Quantos verbos tem aqui já na de azulzinho? Na azul. Só tem esse verbo, que é o foram. Então, quantas orações eu tenho aqui? Se tem um verbo, eu só posso ter uma oração, tá? Então, aqui eu tenho uma oração ou um período simples, ok? Aqui embaixo, choveu ontem. É uma frase ou é uma oração? Pode responder aí, eu não vou ouvir, mas você vai acertar. Acertou quem respondeu que é uma oração. Por quê? Porque tem o verbo, que é o choveu. Então, apareceu um verbo é uma oração. Tem outro verbo aqui? Não, né? Ontem não é verbo. Eu ontem, tu ontem, ele ontem, nós ontem amamos. Não existe. Então, ontem não é verbo. Então, eu só tenho um verbo que é o choveu. Tá? Então, aqui também eu só tenho uma oração ou um período simples. Se eu juntar essas duas orações, olha, aqui embaixo, estou mexendo com o meu mouse, juntei a oraçãozinha azul que está aqui em cima, mais a verde. Então, eles foram à praia ontem, mas choveu. Então, aqui, quantos verbos eu tenho? Eu tenho foram, que é um verbo, tenho choveu, que é outro verbo. Então, aqui eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos,
eu tenho quantas orações? 2 orações, né? Se eu tivesse 3 verbos, quantas orações eu teria? 3 orações. Se eu tivesse 4 verbos, eu teria 4 orações. 5 verbos, 5 orações. E assim sucessivamente, ok? Então, aonde começa o período? Aqui. Aonde que o período termina? Aqui, no ponto final, tá? Então, o período vai terminar no ponto final. Eu coloquei aqui embaixo que é um período composto, né? Isso daqui é um período composto, claro, porque ele tem 2 verbos. Ele é um período composto por 2 orações. Composto por coordenação. Por quê? Porque eu tenho 2 orações coordenadas. Eles foram à praia ontem e choveu ontem. Por que elas são coordenadas? Como é que eu sei disso? Porque elas são independentes sintaticamente, ok? Essa oração não é sujeito dessa oração, essa oração não é predicado dessa oração, elas não têm uma relação sintática entre elas. Uma não depende da outra para existir. Elas não têm nenhuma relação de função sintática uma com a outra. Choveu ontem, ó, tem aqui o verbo, tem o ontem, que é o adjunto adverbial de tempo, sujeito dela é inexistente, né? Oração sem sujeito, lembra? Verbo indicando o fenômeno da natureza, mas ela tá, ó, ela não precisa de sujeito. Aqui eu tenho o sujeito, que é o eles, tenho foram, que é o verbo transitivo, né? Que pede o complemento está aqui, a praia. Cadê o meu mouse? Achei aqui. O complemento, né? Objeto indireto, preposição, mais o artigo aqui. Por isso que a gente tem o fenômeno da crase indicado pelo acento caidinho para a esquerda. O meu mouse toda hora some. Adoro, delícia, gente. Sumiu de novo. Olha que ótimo. Depois tem aqui o ontem, tá? Aí você vai me perguntar, quando eu formei a partir dessas 2 orações, o período aqui embaixo, né? Eu, para ligar as orações, o que eu fiz? A mesma coisa que eu fiz na frase anterior. Eu uso uma conjunção para poder ligar as orações. Qualquer conjunção maluca que pintou na minha mente? Não. Como elas são orações coordenadas, eu tenho que usar conjunções coordenadas, né? Conjunções coordenadas a gente conhece bem. Caiu no nosso teste tudo. Quais são elas? E, mas, porém, ou, então, logo, pois, tem várias. E como é que elas se dividem? Através dos valores semânticos, né? Elas podem ser aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas. Então, eu tenho que usar essas conjunções coordenadas, só elas, para poder juntar orações coordenadas. Português, tudo se combina, tudo faz sentido, tem que fazer, gente. Se não fizer sentido, está errado. Tá? Então, as conjunções coordenadas que a gente aprendeu, elas vão servir agora para a gente poder unir as orações coordenadas, tá? Aqui, olha, você vai ver, voltei, né, um slide, que eu não escolhi essa conjunção, o e, à toa, né? Por que eu não escolhi à toa? Olha lá, eu quero juntar essas 2 orações. O prédio pegou fogo, chamaram os bombeiros. Qual relação de sentido existe entre elas? Se o prédio pegou fogo, o que aconteceu depois? Chamaram os bombeiros,
né? Então, aqui, elas, quando eu junto essas duas orações para formar um período, eu formo um período com uma conjunção de adição. Porque o que eu estou dizendo? Que primeiro o prédio pegou fogo e depois chamaram os bombeiros, né? Não tem sentido chamar os bombeiros primeiro e o prédio pegar fogo depois. Não tem lógica, né? Então, ó, esse aqui vai me dar uma ideia de adição. Primeiro o prédio pegou fogo e depois chamaram os bombeiros, ok? Aqui, ó, no nosso segundo exemplo, eles foram à praia ontem. Quando eu digo eles foram à praia ontem, o que eu espero, né? O que se supõe para alguém ir à praia? Que tá sol, que o tempo está aberto, está calor, né? Aí o que acontece? Choveu. Então, aconteceu o contrário do esperado, né? Para quem vai à praia. Quando eu vou à praia, eu espero que esteja sol. Aconteceu o oposto, choveu. Então, são ideias contrárias, opostas, adversárias, né? Então, qual conjunção que eu vou usar para ligar essas duas orações para formar o meu período composto por coordenação? Eu vou usar uma conjunção que me dá uma ideia de adversidade, uma conjunção adversativa. Eu usei o mais. Poderia usar outra conjunção adversativa? Poderia. Poderia usar aqui porém. Eles foram à praia ontem, porém choveu. Todavia, choveu. Eu poderia usar qualquer uma conjunção que fosse de adversidade, que fosse adversativa. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, tenham ficado claro. Tá vendo que eu estou indo sempre devagar, né? Pode dar agora o seu pausa no computador. Vou deixar de falar um pouquinho para você copiar esse exemplo aí no seu caderno. Ok? Então, gente, eu sei que é bastante informação, né? Ops. Volta, filho. É bastante informação, então eu vou dar uma paradinha por aqui para você ler, assimilar esses exemplos, dar uma olhadinha novamente naquele quadrinho das conjunções coordenadas que eu passei para vocês, que a gente viu, dá uma olhada no caderno, naquela matéria que nós vamos precisar das nossas conjunções, ok? Vou parar por aqui. Na próxima aula de língua portuguesa, a gente vai continuar com mais um exemplo, tá? E para a classificação das nossas orações. Pode ficar sossegado, que eu vou dar matéria bem devagarzinho para a gente compreender. Os exercícios vão estar em cima disso, ok? Dá uma olhadinha no material de conjunções, principalmente no valor semântico delas, tá? Beijo, até a próxima!